Opa, eu sou Apolo, e bem-vindos ao meu canal. Se gostarem do vídeo, deixem um like e comentem. Sem enrolação, vamos pro recap. Nossa história começa há 5.000 anos atrás, no dia que a humanidade foi colocada de joelhos por Árabos, um ser conhecido como a reencarnação do mal. Para livrar o mundo dessa escuridão, 4 grandes heróis se uniram, mas no final, todos pereceram em batalha, restando apenas nosso protagonista Kyle, o último herói, que graças aos sacrifícios de seus amigos, ele foi capaz de derrotar Árabos e salvar a humanidade. Mas isso foi há 5.000 anos. E nos dias de hoje, a história conta um relato diferente, no qual Kyle é completamente apagado dos registros, e todos aprendem que foi o sacrifício de Linus que levou à derrota de Árabos. Então uma grande surpresa acontece, o Prota reencarna nessa era após sua morte, e percebe que seu nome foi apagado da história do grande registro de heróis. Agora seguimos a história de Kyle reencarnado. Ele se matricula na Lumen Academy, a Academia dos Heróis, que guarda o registro dos heróis. Anos se passaram desde a reencarnação do Prota, e agora a cena se desenrola na Escola Real de Delon. Dentro da sala de aula, o professor está diante dos alunos, lembrando-os da era atual conhecida como a Era dos Heróis. Passaram-se 5.000 anos desde que o registro dos heróis surgiu no mundo, e o mundo inferior sofreu muitas mudanças nesse tempo. Por exemplo, a Escola Real de Delon foi escolhida para sediar o exame de admissão da Lumen Academy deste ano. O professor está animado, confiante de que entre os alunos alguns têm o potencial de se tornarem heróis. Ele acredita que alguns passarão no exame, e um dia terão seus nomes escritos no registro dos heróis. Por isso, ele incentiva todos a prestarem atenção na aula. Contudo, nem todos compartilham do entusiasmo do professor. Um aluno sentado na última fileira parece completamente desinteressado e em vez disso está cochilando. O professor fica frustrado com a falta de atenção de Léo. Ele supõe que se Léo não está prestando atenção deve ser porque já conhece o material e não vê necessidade de instrução. Para desafiá-lo, o professor pergunta a ele sobre o ritual de 5 anos atrás que era necessário para conquistar o título de herói. Léo finalmente se levanta de seu assento e responde a pergunta do professor da maneira mais casual possível. Ele simplesmente afirma que se alguém se destacasse, as pessoas começariam a adorá-lo, por conta própria. A propósito, o nome completo de Léo é Léo Plave, um jovem de 15 anos da prestigiada Casa Plave. Não é surpresa que o professor fique claramente desapontado com a resposta desleixada de Léo. Então ele se volta para a turma e pergunta se alguém gostaria de oferecer uma resposta mais detalhada. Um dos alunos mais brilhantes prontamente levanta a mão e dá uma explicação. Esse aluno explica que nos tempos antigos não havia uma forma direta de obter o reconhecimento dos deuses. Em vez disso, apenas rituais sagrados eram usados para determinar quem seria considerado um herói. Um exemplo importante de tal ritual era o ritual de sangue. O professor fica profundamente impressionado com a resposta detalhada. Ele está certo de que esse aluno, Gullivan, se tornará o maior gênio mágico do reino. Gullivan vem da Casa Traton. De qualquer forma, parece que Léo está começando a ficar cansado do mesmo tipo de bobagens que enfrenta diariamente. No seu ponto de vista, encontrar os deuses não era nada especial naquela época, pois fazia parte da vida. Afinal, os deuses uma vez presentearam o mundo inferior com um milagre para celebrar os grandes heróis que lutaram contra Árabos, o registro dos heróis. Mas por algum motivo, Léo não consegue entender por que ele é o único completamente apagado da história. Ninguém parece reconhecer seu papel, e isso está começando a incomodá-lo. Mais tarde, os alunos se reúnem nas janelas, ansiosos para espiar o clã Zinger enquanto eles marcham pelo corredor. Na frente do grupo está Lady Celia Zinger, um nome que desperta o interesse e a curiosidade de todos. Um anúncio soa, pedindo que todos os alunos se reúnam no auditório para uma assembleia obrigatória, já que o clã Zinger está visitando a escola. Enquanto Léo começa a sair da sala de aula, Gullivan o chama. Ele pergunta se Léo planeja tentar chamar a atenção dos Zingers, mas Léo, ele não tem vontade de se envolver nesse espetáculo e só quer ir para casa. Essa indiferença só aumenta a determinação de Gullivan, que não consegue acreditar na casualidade com que Léo está deixando passar uma oportunidade dessas. Para parecer tão descolado quanto Léo, Gullivan afirma que ele também não se importa com os Zingers, mas que definitivamente vai dar uma olhada em Celia, especialmente porque a considera uma rival. Claro, sabemos que isso é uma mentira, já que ele está claramente ansioso para ser reconhecido pelos Zingers. Mais tarde, encontramos Léo no dojo, visivelmente cansado após balançar incansavelmente seu bastão de treino. Eventualmente, ele pega sua espada e segue para a saída. Assim que sai, ele é emboscado por uma mulher que avança contra ele com a força de um trem desgovernado. Embora pego de surpresa, Léo consegue bloquear o golpe com sua lâmina. É claro, pela interação que esta não é a primeira vez que os dois cruzam espadas. Eles compartilham uma história onde esses embates não são incomuns. A mulher está ansiosa para treinar com ele depois de tanto tempo e declara que esta será sua prova final antes de lhe conceder permissão para frequentar a Academia Lumen. Como se descobre, esta mulher formidável é ninguém menos que sua mãe. No instante, ela avança novamente e suas espadas colidem mais uma vez. Enquanto Léo já está lutando para acompanhar o ritmo, sua mãe comenta casualmente que nem sequer está usando uma fração de sua força total. Golpe após golpe, o treino continua. Eventualmente,
Finalmente, no entanto, Léo vira o jogo. Sua pura habilidade e domínio da esgrima permitem que ele supere sua mãe, forçando ela a se render. A mulher fica impressionada com o talento e o crescimento de seu filho. Ela se levanta e, em um tom mais suave, pergunta por que ele está tão determinado a ingressar na Academia Lumen. Antes que a história avance, é necessário um pouco de contexto sobre a academia. A Academia Lumen é uma das 4 prestigiadas instituições das raças que guardam o registro dos heróis. Entre elas, Léo suspeita fortemente que a Academia Lumen seja o lugar mais provável para encontrar vestígios de sua vida passada como o herói Kyle. Com uma razão tão convincente, não é surpresa que Léo esteja inabalável em sua determinação de ingressar na academia. A mãe de Léo então lembra que os membros do clã Zinger estão atualmente visitando Delon e ficarão hospedados na mansão Plav. Embora Raina, pessoalmente, não esteja animada com a presença deles em sua casa, ela tem um pedido a fazer. Ela planeja conversar com Zais, o vice-patriarca do clã Zinger, na esperança de que ele concorde em ensinar ao Prota a técnica da Aura Zinger. Raina acredita que com essa técnica o Prota será forte o suficiente para ser admitido na Academia Lumen no próximo ano. No entanto, o que ela não sabe é que seu filho está determinado a ser admitido ainda este ano, pois ele não tem paciência para esperar mais um ano inteiro para alcançar seus objetivos. Mais tarde, nos encontramos na mansão Plav, onde Celia Zinger está sendo escoltada para dentro dos terrenos. Assim que sai da carruagem, ela não pode deixar de se perguntar por que seu tio escolheu ficar num lugar como aquele, quando ele poderia facilmente ter alugado um hotel inteiro para si. Como já sabemos, Celia Zinger, de 15 anos, é uma mê-princesa da espada do clã Zinger. Seu principal objetivo é o exame de admissão da Lumen, e ela está cética sobre como uma família pequena como os Plav poderia ajudar lá a se preparar. Nesse momento, o tio de Celia chama. Ele é ninguém menos que Zais Zinger, o vice-patriarca do clã Zinger. Em tom brincalhão, ele pergunta se ela não está pelo menos um pouco curiosa para conhecer o Prota, o garoto que ousadamente declarou não estar interessado no clã Zinger. Celia permanece indiferente e comenta que se o Prota é apenas um aspirante a cavaleiro que nem mesmo sabe usar a aura, então, na opinião dela, ele provavelmente não é grande coisa. Zeis, no entanto, não compartilha desse sentimento, pelo contrário, ele parece bastante otimista em relação ao potencial do Prota. Assim que entram na mansão, Zais avança para cumprimentar os chefes da família Plav. Ele troca palavras respeitosas com Dad Plav, o patriarca, e Raina Plav, sua esposa. Ambos os anfitriões respondem ao gesto com igual cortesia, dando as boas-vindas ao clã Zinger com honra. Zeis então apresenta formalmente Celia a Raina e Dad. A jovem prontamente retribui a hospitalidade com uma apresentação educada, expressando sua gratidão por estar sendo hospedada em sua casa. Raina observa Celia por um momento e comenta que ela se assemelha muito ao pai e ao tio, tanto na aparência quanto no comportamento. Celia, por sua vez, nota os marcantes cabelos negros e olhos vermelhos de Raina. Não demora muito para perceber que Raina faz parte da linhagem Zinger, o que também a torna sua tia. Mais tarde, Zeis e Raina, que compartilham um vínculo de irmãos, sentam-se para colocar a conversa em dia. Durante o diálogo, Zais menciona sua recente visita à Escola Real de Delon, onde ele e Celia esperavam encontrar o Prota. No entanto, ficaram desapontados ao descobrir que ele já havia deixado a escola, desinteressado em conhecer alguém. Raina pede desculpas pelo comportamento de seu filho, reconhecendo que ele pode ter parecido desrespeitoso. Zeis, então, pergunta curiosamente à irmã sobre o Prota, querendo saber que tipo de pessoa ele é. Raina fala muito bem dele, afirmando que o Prota é incrivelmente talentoso. Sua resposta faz com que Zais questione se o Prota é realmente digno de herdar as chamas Zinger. Raina continua elogiando o filho, mas deixa claro que não está simplesmente falando como uma mãe orgulhosa. Prota genuinamente possui um talento e potencial para ser digno de herdar o legado dos Zinger. Zais fica bastante intrigado ao ouvir isso. Embora confie no julgamento de sua irmã, ele sente que precisa testar o Prota pessoalmente antes de formar uma opinião final. Mais tarde, encontramos o Prota sentado em silêncio, tentando se concentrar. Após terminar um pequeno ritual, ele declara a si mesmo que finalmente alcançou um recipiente capaz de conter tudo o que ele precisa. O Prota reflete sobre o motivo de ainda não ter aprendido a usar a aura. A verdade está na natureza única de seu corpo. Aceitar a aura cedo demais faria com que ele se adaptasse naturalmente e se especializasse em alinhamento com a aura, o que limitaria sua capacidade de acumular mana e energia da alma, 2 componentes essenciais para seu plano de longo prazo. Em sua vida passada, ele testemunhou o perigo do poder descontrolado. Se tivesse aproveitado completamente as habilidades e a essência de seus camaradas caídos, ele não teria deixado para trás uma semente de desastre. Para evitar repetir a história, o Prota está determinado a alcançar o controle perfeito nesta vida. O primeiro passo em sua jornada é dominar a aura, mas ele pretende fazê-lo sob seus próprios termos. Antes que possa se aprofundar em seus pensamentos, uma voz familiar o chama, puxando sua atenção. Ao virar-se, ele avista Celia Zinger com um sorriso confiante.
Ela comenta com um toque de sarcasmo que ele finalmente parece ter entendido o básico do treinamento. Apesar do tom provocador, ela se oferece para orientar Lu em esgrima caso ele aceite o desafio. No entanto, o prota não faz ideia de quem ela é, então Celia se apresenta como Celia Zinger, a Mê-Princesa da Espada de classe mundial. Com as apresentações feitas, o prota vai direto ao ponto. Embora se sinta honrado por ela ter pensado nele, ele não tem intenção de receber orientações de alguém que considera menos habilidosa do que ele mesmo. Como era de se esperar, Celia fica irritada ao ouvir isso, pois o comentário soa como se ele estivesse insinuando que é mais forte do que ela. O prota então esclarece, em uma luta até a morte, ela provavelmente é mais forte, já que ele não pode usar a aura. No entanto, em um duelo apenas com esgrima, ele tem certeza de que pode lidar com ela sem problemas. Celia sente-se desafiada por sua declaração. Olhando ao redor, ela pega uma das espadas disponíveis e decide provar que a confiança do prota não passa de ilusão. Em sua mente, mesmo que ele aprenda a usar a aura, não há como derrotá-la. Além disso, ela afirma que se vencer, o prota se tornará seu servo durante a semana em que ela estiver hospedada na mansão. O prota, no entanto, não se incomoda nem um pouco com o termo usado por ela. Em resposta, ele pergunta o que acontece se ele ganhar. Para manter as coisas justas, Celia retruca que se ele vencer, ela se tornará sua serva. Com a aposta definida, o prota pega uma espada de treino e mergulha na seção de sparring. Ele tenta atacá-la com uma velocidade inesperadamente impressionante, mas Celia desvia com facilidade. Ainda assim, ela não pode deixar de notar que a velocidade dele é de fato preocupante. Quando ambos avançam novamente, o prota desfere um golpe incrivelmente pesado, e a força por trás dele a sobrecarrega. Celia recua rapidamente, percebendo que o impacto é mais do que ela esperava. E quando a espada do prota colide com o chão, ela se estilhaça instantaneamente. Mas ele não para por aí. Avança contra ela mais uma vez. A antes arrogante jovem já começa a se arrepender de ter desafiado o prota, e tem certeza de que não conseguirá bloquear o golpe que está por vir. Sem alternativa, ela se prepara e decide encarar o impacto de frente. Para surpresa de todos, ela não sofre nenhum dano, pois usou uma armadura de aura nos últimos momentos. Apesar disso não fazer parte do duelo, que deveria ser puramente sobre habilidades com a espada, a arrogante adversária não admite que não conseguiu desviar do ataque. Em vez disso, ela inventa uma desculpa, alegando que foi apenas um reflexo. Mas o prota declara que já venceu. É claro que isso a deixa incrédula, pois ela não tá pronta para conceder a vitória tão facilmente. O prota já esperava por isso, então tira as pulseiras de peso mágico que estava usando para conter sua força física. No próximo golpe, ele literalmente destrói a barreira dela, deixando a garota completamente atônita. Enquanto isso, o prota não mostra misericórdia e a faz sentir o peso de sua força total. Mais tarde, no pátio, enquanto o prota anda por ali, ele encontra sua mãe, que prontamente o apresenta ao seu tio. O prota rapidamente inclina a cabeça para mostrar respeito, e Zeiss retribui, apresentando-se também. Os dois homens então apertam as mãos. Sua mãe em seguida pergunta se ele já conheceu Celia, ao que o prota se lembra de como ela desmaiou após a batalha, tomada pelo medo. Antes que o prota possa explicar o que aconteceu, um cavaleiro se aproxima de Zeiss com um relatório sobre a jovem. Zeiss fica fascinado ao saber que o prota derrotou Celia com um corpo que ainda nem aprendeu a usar a aura. Ele expressa pessoalmente sua admiração, dizendo que é algo impressionante, mas o prota alega que ela apenas o subestimou. Zeiss então pergunta o que Celia perdeu na aposta, ao que o prota responde alegremente que o perdedor deveria se tornar servo do vencedor. Basicamente, Celia seria sua criada pela próxima semana. Embora Zeiss não goste nada da ideia, ele entende a importância de manter a palavra. No entanto, deixa claro que Celia é do clã Zinger e que ele não pode permitir que ela seja tratada como uma empregada. Ele espera que o prota desista da promessa e em troca oferece algo muito mais valioso, mas o prota recusa imediatamente. Ele deixa claro pro tio que aquela foi uma aposta entre ele e Celia, e enquanto ela carregar o nome Zinger, precisa assumir a responsabilidade. O tio então questiona se ele também está disposto a abrir mão da oportunidade de aprender o método de respiração aura do Zinger. O prota responde com mais uma provocação. Ele acredita que o método de respiração aura oferecido com o objetivo de evitar que uma sobrinha seja humilhada não tem valor algum para ser aprendido. Como Zeiss não vê outra saída para essa situação, ele decide ser um pouco mais direto. Questiona o garoto, lembrando-o de que ele acabou de declarar que usaria a linhagem direta do Zinger como serva e que considera o método de respiração aura do Zinger sem valor. O prota permanece inabalado e sem medo das consequências ao seu redor, simplesmente afirmando que o que seu tio acabou de dizer é de fato verdade. De repente, o humor de Zeiss suaviza e ele educadamente pergunta ao prota se ele não acredita no que acabou de declarado como imprudente e indelicado. O prota mais uma vez deixa claro que não tinha intenção de insultar o Zinger. Ele afirma que se tivesse recebido a técnica de respiração de aura como recompensa por derrotar Celia, teria aceitado de bom grado. No entanto, ele não tem intenção de aceitá-la como um suborno apenas para que Celia escape das consequências de sua derrota. Veja bem, se o tio de Celia não quer reconhecer
reconhecer a derrota dela, isso significa que eles acreditam que ela é melhor do que ele e que perdeu o duelo por engano. Mas o Prota deixa claro que mesmo se Celia tivesse lutado com seriedade, ele ainda teria vencido. Isso deixa a mãe do Prota ainda mais orgulhosa. Seu irmão também fica igualmente fascinado ao ouvir tal julgamento vindo do sobrinho. O fato de o garoto ter rejeitado a oferta porque não gostou da atitude de seu tio apenas destaca o quão notável ele é. Zeis comenta que gostaria que uma criança assim fosse um Zinger. Zeis então faz um gesto para seus cavaleiros e ordena que levem Celia para os aposentos das empregadas. Ele se volta para o Prota e concede a ele o direito de se dirigir ao tio sem qualquer título honorífico. Após essa breve conversa, o Prota se despede e Zai se volta para sua irmã mais velha, orgulhoso, dizendo que assim que retornar para casa, garantirá que convencerá o irmão mais velho deles a ensinar ao Prota a poderosa técnica respiração da Fênix. Mais tarde, a cena muda para o quarto do Prota. A primeira coisa que notamos é o rosto totalmente embaraçado de Celia. Ela está completamente desconcertada de vergonha ao se apresentar como Celia, a empregada que ficará encarregada de cuidar do Prota durante a próxima semana. O Prota está claramente se divertindo muito com isso, especialmente quando ela o chama dessa forma. Quem poderia imaginar que o estilo sofisticado habitual de Celia combinaria tão bem com roupas simples de empregada? O vestido parece estar pegando fogo de tão impactante. Celia parece irritada com os elogios dele, pois sabe muito bem o quanto é bonita. O Prota pede desculpas, dizendo que não pretendia ofendê-la com suas palavras. Ele admite que tinha um certo amigo que elogiava a beleza com muita frequência, e esse hábito provavelmente ficou com ele. Ele relembra como esse amigo costumava dizer que a beleza da eternidade é incomparável e que se a paz algum dia retornasse ao mundo, ele passaria o resto da vida espalhando beleza para todos. O amigo em questão é ninguém menos que Dueno, o mestre ferreiro anão. De repente, os olhos de Celia notam um livro que o Prota está lendo, e ela pergunta curiosamente sobre ele. O Prota explica que costumava ler muito quando era mais jovem. É um livro conhecido como O Grande Herói do Início. Celia lembra que lia esse livro quando tinha apenas 5 anos. Ao ver o quanto ele gosta desse livro específico, ela vai até a estante e pega outro, mencionando que há muitos livros sobre Kyle. Em resposta, o Prota afirma que muitos dos grandes feitos da história são difíceis de atribuir a um único herói. Ele acredita que muitas dessas realizações, atribuídas a um único herói, podem na verdade ser o resultado das ações coletivas de vários heróis ao longo do tempo. Em resumo, ele sugere que as conquistas de Kyle também podem ter sido atribuídas a outros heróis. Celia, no entanto, descarta essa ideia, afirmando que Kyle provavelmente era um impostor que tentou levar o crédito pelas conquistas dos grandes heróis. Pelo menos é o que a maioria das pessoas pensa, e claro, ela é uma delas. Naturalmente, o Prota não fica nada feliz ao ouvir que todos consideram Kyle um impostor sem nenhuma contribuição para o mundo. Ele então decide ignorar as conversas sobre Kyle e foca em algo mais importante, o café da manhã antes de começar seu treinamento. Celia rapidamente entra em personagem e, como qualquer boa empregada faria, humildemente pergunta ao jovem mestre se poderia treinar com ele. Externamente, ela mantém uma postura agradável e educada, mas internamente sente muitos pensamentos tóxicos em relação a ele. Mesmo assim, precisa manter as aparências, pois deseja descobrir o segredo por trás da força dele. O Prota prontamente começa a caminhar em direção ao salão de treinamento para atender ao pedido dela. Algum tempo depois, vemos Celia exausta, de joelhos e respirando pesadamente após a primeira rodada. O Prota aproveita para dar um feedback. Quando sua resistência atinge o limite, a velocidade de reação dela diminui, mas aberturas aparecem entre os movimentos e isso a deixa vulnerável. Ele aponta que é exatamente o que está acontecendo agora. Porém, Celia não tem certeza se forçar seu corpo dessa forma realmente é útil para o treinamento. O Prota responde positivamente, acreditando que os jovens de hoje em dia são fracos demais. Segundo ele, comparado ao passado, as técnicas de aura se desenvolveram consideravelmente, e isso deve ser o motivo pelo qual as pessoas pararam de se preocupar tanto com treinamento físico. No entanto, a aura permite melhorar a força corporal, e se o corpo for treinado, a aura também se fortalece. Celia, determinada a não ser rotulada como fraca, reúne coragem e se levanta para outra rodada. Antes de atacar, ela avisa ao Prota que ele deveria parar de subestimá-la. Contudo, sua investida impulsiva sai pela culatra, e o Prota a lança para longe com um único golpe, fazendo-a cair no chão. Nesse ponto, Celia está frustrada por sofrer uma derrota humilhante atrás da outra. O Prota então oferece a ela uma pulseira, que ela prontamente estende a mão para pegar. Mal sabe ela que a pulseira está imbuída com magia de peso, tornando-a incrivelmente pesada. Enquanto isso, o Prota exibe um sorriso sinistro e revela suas intenções. Ele aparentemente planeja fazer com que ela treine usando essa pulseira daqui em diante. No dia seguinte, vemos Ace observando os dois treinarem. Ao ver o quanto Celia está lutando, o tio tem certeza de que essa experiência será boa para ela. Antes de ir para Lumen, pode ser benéfico para o orgulho dela desmoronar pelo menos uma vez.
Zeis então chama o Prota e traz boas notícias, tá pensando em pedir ao Patriarca que permita ao Prota herdar o fôlego da Fênix. A menção ao fôlego da Fênix pega o Prota de surpresa, pois, até onde ele sabe, essa é basicamente a origem da técnica de aura da família Zinger, e somente aqueles que são reconhecidos pela família podem herdá-la. Celia também expressa sua opinião, dizendo que seu pai não permitirá isso tão facilmente. Contudo, Zeis já considerou essa possibilidade. Ele propõe uma condição ao Prota. Se ele passar no exame de admissão da Academia Lumen, ele poderá aprender a técnica. Essa proposta não agrada Celia, pois aos olhos dela, o Prota é apenas um garoto que nem sequer sabe usar aura. Além disso, como o exame de admissão da Lumen envolve lutas reais, será muito perigoso para ele. Porém, o Prota não hesita em afirmar que não tem experiência em lutas reais, mas, como sabemos, isso só é verdade se ele não levar em conta sua vida passada. Zeis aguarda a opinião do Prota, que rapidamente concorda, desde que seus pais estejam de acordo com a decisão. Uma semana se passa, e o dia do exame de admissão da Academia Lumen finalmente chega. Quando avistam a figura proeminente de Celia Zinger entre os estudantes participantes, todos ficam admirados. Enquanto isso, Celia provoca o Prota, perguntando se ele está nervoso. Parece que depois de passar tanto tempo como sua mana criada pessoal, Celia acabou se envolvendo demais no personagem, pois ainda se refere ao Prota com o título de Menestre. Enquanto conversam, a voz inconfundível de Gullivan chama a atenção deles. Ele tá ali pra ver Celia, mas fica chocado ao notar que o Prota tá com ela. Como de costume, Gullivan joga uma indireta no Prota, acreditando que ele não pertence àquele lugar, já que nem sabe usar aura. Ao mesmo tempo tenta cumprimentar Celia educadamente. No entanto, o pobre rapaz é totalmente ignorado pela dupla, como se nem existisse. Desajeitado, Gullivan tenta lembrar Celia de que ele é Gullivan Tratton, que já havia cumprimentado na última vez em que se encontraram. Para sua frustração, Celia não reconhece o nome dele e rapidamente pega a mão do Prota para sair dali. De repente, alguém o chama. São dois irmãos que acabam de aparecer na cena. O mais alto é Abad Leland, da família Lan, com 16 anos, enquanto a garota mais jovem ao seu lado é Chelsea Leland, de 14 anos, ambos compartilhando o mesmo sobrenome. Celia parece reconhecer os dois, mas o Prota não faz ideia de quem são. Celia explica que eles são os irmãos Luan, descendentes de uma linhagem heróica do Império Lordin, filhos da família Luan. Celia não tá nada contente em ver os dois. Ela avisa ao Prota que os irmãos Leland também participarão do exame, e que eles absolutamente não podem perder para eles. Para Celia, seria inaceitável que o clã Zinger fosse derrotado pela família Lan. Contudo, essa rivalidade não é realmente um problema para o Prota, já que ele pertence à família Plav e não a Zinger. Quando os irmãos cumprimentam Celia, ela não tem razões para recusar o gesto e responde de forma educada. Ela também aproveita para apresentar o Prota como sendo da casa Plav, uma família nobre do Reino de Dade. Ao ouvir que o Prota não possui nenhum título pomposo associado ao seu nome, Abad Luan o descarta como insignificante. Os dois irmãos giram sobre os calcanhares e se afastam, lançando um aviso de que certamente ficarão com o primeiro lugar nos testes. Não é surpresa que Celia não suporte os irmãos Leland e esteja ansiosa para derrotá-los nos próximos desafios. De repente, um representante da Academia Lumen sobe ao palco, imediatamente atraindo a atenção de todos os presentes. O homem se apresenta como Ali Zeron, um professor da Academia Lumen. Enquanto a expressão de Celia muda para surpresa ao ver essa figura prestigiada, o Prota parece indiferente, principalmente porque ele não faz ideia de quem seja Ali. Celia, visivelmente irritada, explica ao Prota que Ali Zeron está listada no Registro dos Heróis, uma lista distinta de indivíduos considerados heróis da era atual. O Prota então observa o professor com mais atenção e percebe algo peculiar, uma imensa concentração de mana no braço esquerdo de Ali. O professor Albi então começa a se dirigir aos estudantes reunidos. Ele explica o formato do exame de admissão. Segundo Albi, as provas envolvem dois componentes principais, combates 1 contra 1 e subjugação de monstros. Tradicionalmente, os participantes completariam essas tarefas em turnos. No entanto, Albi rapidamente esclarece que considera esses métodos tediosos e não perde tempo para provar seu ponto. Em um instante, ele queima a folha de papel que estava segurando, como se estivesse descartando completamente a estrutura convencional do exame. Em seguida, ele pega um livro grosso, com aparência antiga, e ao abri-lo, o professor invoca o primeiro capítulo, intitulado Buprologo, A Floresta Selvagem. No mesmo momento, um enorme círculo de encantamento começa a brilhar sob os pés de todos os estudantes. A cena é montada, e ninguém tem ideia do que o professor pretende fazer a seguir, mas uma coisa fica absolutamente clara. Ali Zeron detesta a ineficiência. Ele declara que combinará todas as provas em um único desafio contínuo, avançando diretamente para o próximo estágio. Para entender o que está acontecendo, aprendemos que o registro dos heróis não é apenas um registro histórico. Seu verdadeiro valor está em sua capacidade de manifestar o mundo dos heróis, que contém as experiências de heróis do passado. Acessando esse mundo, é possível herdar o poder de um herói anterior. Em outras palavras, é quase como um sistema de treinamento de heróis. Todos os estudantes foram transportados para este mundo dos heróis, conhecido como A Floresta Selvagem. O professor anuncia que o único objetivo é sobreviver. Eles podem formar alianças ou eliminar uns aos outros, tudo depende deles. Quem quiser desistir pode quebrar o orbe que está segurando e retornar.
É isso. Após observar ao redor por alguns minutos, o prota logo reconhece o lugar. Parece exatamente como ele se lembra. Esta costumava ser uma floresta élfica antes de ser dominada pela rainha bruxa Saló. Enquanto isso, alguns estudantes apenas querem voltar, acreditando que este lugar não passa de uma ilusão. Mas o prota não compartilha dessa opinião. Pelo que ele pode perceber, embora este mundo possa ter vindo das memórias do examinador, tudo o que vai acontecer aqui será real. Os perigos mortais deste lugar podem realmente matar alguém se não forem cuidadosos. O prota percebe a presença de alguém, e logo é atacado por uma flecha que literalmente quebra o chão sob ele ao impacto. Felizmente ele está a salvo. Quando olha na direção da origem da flecha, vê que é a garota da família Lan Chelsea. Parece que ela o confundiu com um membro da família Zinger e por isso está determinada a eliminá-lo. O prota rapidamente esclarece que é da família Plave. No entanto, Chelsea se torna ainda mais agressiva, pensando que ele tá mentindo, já que o viu com Celia mais cedo. Sem hesitar, ela conjura sua magia, Windu. O prota fica impressionado ao ver ela lançar um feitiço que não existia em sua vida passada, mas também percebe que os fundamentos desse feitiço não são muito diferentes. Enquanto isso, Chelsea se frustra ao ver como ele permanece calmo e composto enquanto a enfrenta. Para desestabilizá-lo, ela libera uma habilidade impressionante contra ele, mas o prota, com um único balanço de sua espada, bloqueia o ataque sem esforço, dissipando a lâmina de mana que ela lançou. Seus ataques simplesmente falham, o que deixa Chelsea profundamente abalada. Pelo que ela pode perceber, o prota nem sequer usou aura, então como ele bloqueou o ataque com tanta facilidade? Nosso protagonista não perde a chance de cutucar ainda mais o ego ferido dela ao afirmar casualmente que o ataque foi muito simples. Ele então a convida a formar uma aliança, explicando que seria benéfico para ambos. O prota lembra que quem sobrevive por mais tempo ganha mais pontos, e como uma maga, ela deveria pelo menos tentar passar em uma prova antes de ser eliminada. Chelsea, como esperado, não aceita essas provocações. Ela rapidamente responde, declarando que não é uma maga comum, mas sim uma maga de batalha. Sentindo-se ofendida pelo comentário do prota, onde ele chamou seu ataque de simples, Chelsea canaliza todo o seu poder para esmagá-lo ali mesmo, apenas para provar que não é tão fraca quanto ele pensa. No entanto, todos os seus ataques se mostram inúteis, pois o prota nem está mais na direção para onde as lâminas se dirigem. O que é ainda pior para Chelsea é que ela não consegue sentir nenhum traço de mana, o que torna impossível localizar onde o prota tá. Mas seus olhos logo encontram o prota que tá bem na frente dela, com o punho cerrado. Não vemos se o soco realmente atinge o rosto aterrorizado dela ou não, mas fica claro que suas pernas perdem a força para sustentá-la, um sinal inequívoco de vitória para nosso protagonista. Mesmo assim, o prota lembra Chelsea de que a oferta para formar uma aliança ainda está de pé, caso ela mude de ideia. Antes que possamos ouvir a resposta dela, a cena corta para a equipe da Academia Lumen, que está assistindo ao confronto por uma janela digital. Os professores estão animados ao ver que a batalha está finalmente esquentando. De volta a Chelsea, as coisas não estão nada fáceis. O prota a amarrou em um tronco de árvore, e sua expressão deixa claro que ele não está com as melhores intenções para a donzela em perigo. Ele também faz questão de acender uma pequena fogueira já que a noite está caindo. O fogo começa a crescer e as chamas se aproximam lentamente de Chelsea, que entra em pânico ao ver o perigo iminente. No entanto, ela poderia evitar esse destino se concordasse em cooperar com o prota, mas Chelsea é teimosa e recusa a proposta sem pensar duas vezes, afirmando que não precisa de ninguém além de seu irmão para se aliar. E ela tenta usar magia de vento para se libertar, mas seus esforços são inúteis, pois o prota já havia ativado uma habilidade que restringe o uso de magia. Internamente, ele revela que não tem mana suficiente para manter essa habilidade por muito tempo, mas isso não impede que ele controle a situação por enquanto. Finalmente, Chelsea desiste de usar magia, pensando que conseguirá se livrar da situação sem ela, mas é exatamente por isso que o prota tá ali. Ele tá mais do que preparado para vigiar de perto e garantir que ela não tente nada suspeito. Sem hesitação, ele aumenta a intensidade do fogo, e as chamas começam a atingir Chelsea, até mesmo suas roupas começam a queimar. Esse é o limite para Chelsea. Ela finalmente cede e concorda em formar uma aliança com o prota. No entanto, apenas palavras não são suficientes para convencê-lo. Ele exige que ela jure pelo nome de sua família. Chelsea, sem escolha, cumpre a exigência rapidamente, jurando pelo nome da família Lan que irá cooperar. Enfim, o prota solta as cordas que a mantinham presa, mas antes que ela caia nas chamas, ele a segura em seus braços. A cena então retorna para os professores, que continuam observando o desempenho dos alunos. Até o momento, Albicheron ainda não viu um estudante que esteja à altura de seus padrões. Estudantes escolherem competir e lutar entre si parece completamente tolo e ridículo. Os únicos que demonstram força real a ponto de chamar a atenção são Celia Zerger e Abad Lelan, que estão trabalhando juntos. Pelo menos isso dá ao professor alguma esperança de que ainda há potencial nos alunos, então sua atenção se volta para o Prota e Chelsea, que também estão cooperando. Seus olhos estão particularmente fixados no Prota. Apesar da brincadeira infantil com fogo que ele fez com Chelsea, conseguir que Chelsea Luin cooperasse já lhe rende uma nota de aprovação nos olhos de Alcheron, especialmente porque o Prota não possui o poder ou a graça de Celia e Abad. No entanto, parece que o professor está completamente errado, pois nosso protagonista derrotou Celia sem nem sequer suar. Independentemente disso, Alcheron considera o Prota uma surpresa inesperada nesta competição.
Após derrotarem alguns monstros pelo caminho, o Prota e Chelsea decidem seguir em frente. Parece que Chelsea finalmente começou a perceber que formar uma aliança com o Prota não foi uma decisão tão terrível assim. Ela então pergunta a ele qual aura ele está usando, já que não detectou nenhum mana vindo dela. Para sua surpresa, o Prota casualmente revela que ele nem sequer sabe como usar a aura. Naturalmente, isso a choca e surpreende. Enquanto estão discutindo, um monstro está escondido atrás dos arbustos, mantendo um olhar atento sobre eles. No entanto, Chelsea rapidamente percebe a presença do monstro e dispara contra ele instantaneamente. Não vamos mentir, o ataque foi excessivamente poderoso para um monstro tão fraco. Até o Prota admite que ela realmente tem uma força impressionante, mas que a maneira como ela a utiliza está completamente errada. De repente, o Prota sente algo estranho e a instrui a parar de se mover. Ele percebe algo estranho na areia. Quando se agacha, nota o solo seco e sinais de decadência, incluindo corpos mortos. Do nada, uma explosão ocorre, mas o Prota rapidamente salta para longe, carregando Chelsea em seus braços. Os emboscadores que haviam armado a armadilha finalmente emergem de seus esconderijos. Para surpresa de ninguém, é Gullivan e seus parceiros. Sabemos que Gullivan tem rancor contra o Prota, então não é surpresa ele estar ali para atacá-los. Ele ordena que um de seus companheiros avance, e o pobre coitado obedece sem hesitação. Infelizmente para ele é recebido com um golpe que quebra sua mandíbula, cortesia do Prota, que o deixa estirado no chão. O Prota permanece de pé, exalando uma energia de autoconfiança absoluta, e calmamente diz a Chelsea para apenas vigiar suas costas por um momento. Chelsea, ainda surpresa por ele ter lá salvado 2 vezes seguidas, rapidamente se posiciona atrás dele, pronta para enfrentar os inimigos restantes. Enquanto isso, Gullivan faz o que sabe fazer melhor, corre pela própria vida. Ele abandona sua equipe, desesperado para colocar o máximo de distância possível entre ele e o Prota. A única coisa que passa pela mente de Gullivan é encontrar um parceiro rápido. Por um golpe do destino, Celie o avista de longe. Em vez de persegui-lo, ela calmamente caminha na direção de onde ele está fugindo. Quando finalmente chegam à cena, o que vem é impressionante. A área está repleta de cadáveres, de monstros e de estudantes. Naturalmente, Chelsea se anima ao finalmente se reunir com seu irmão. Enquanto isso, Celia lança um olhar desdenhoso para o Prota e pergunta o que diabos ele está fazendo com Chelsea. Prota afirma com orgulho que foi sua decisão formar uma aliança com ela. No entanto, Celia acha difícil acreditar nisso. Ela preferiria acreditar que ele viu uma barata fazendo saltos mortais do que acreditar que conseguiu convencer Chelsea, a cabra teimosa, a formar uma aliança. O Prota, de forma casual e sombria, afirma que simplesmente a convenceu. Seu sorriso maligno até faz Celia se perguntar o que exatamente ele pode ter feito para convencê-la. De qualquer forma, nosso garoto vai ajudar os estudantes que ele acabou de derrubar, levantando-os. Vendo isso, Abade pergunta por que o Prota está ajudando seus oponentes. O Prota rapidamente esclarece que não há necessidade de lutar entre si, já que é muito mais sensato se unir para enfrentar os desafios deste mundo do que lutar de forma egoísta. Como Abade e os outros parecem não entender sobre qual desafio ele está falando, o Prota chama a atenção para os corpos em decomposição próximos, insinuando que há um problema maior. Ao ver os corpos no chão, um dos estudantes comenta que parece que a umidade foi drenada deles. O Prota esclarece que isso não é a única coisa estranha aqui. Ele aponta que este lugar, do nada, parece completamente vazio de qualquer presença de monstros. À medida que as peças começam a se encaixar, Abade finalmente entende o que está acontecendo. Pelo que ele entende, a primeira grande façanha do herói Al foi derrotar um monstro de nível alto. Nesse momento, todos ouvem um enorme rugido à distância, o som de algo próximo e ominoso se movendo nas profundezas da floresta. O rugido preenche o ar com tensão, um claro sinal de que o monstro finalmente decidiu se revelar. Enquanto isso, Gullivan tropeça pela floresta sozinho, segurando uma tocha na mão. Ele parece aterrorizado, e apesar de estar em apuros, sua mente frágil está mais focada em se vingar do Prota do que em sua sobrevivência. De repente, ele nota um corpo aos seus pés e algo também atrás dele, nas sombras, o que faz com que ele tropece e caia. O que ele viu na escuridão é um monstro gigante. O monstro parece uma enorme aranha e, pelo visto, está bastante faminto. Agora está claro que Gullivan está basicamente condenado. Vamos explorar o que está acontecendo com o professor Albi e os estudantes. Acontece que impressionantes 500 estudantes falharam no exame. O verdadeiro problema é que o processo de seleção exige a escolha de pelo menos 100 estudantes, mas restam apenas 50 deles no teste. Em vez de forçar a seleção, o professor acredita que vai selecionar apenas os candidatos adequados que atendam às suas expectativas. Afinal, o diretor o colocou no cargo sabendo que ele escolheria a nata da nata. Albi é um crente na descoberta de heróis em tempos de grande dificuldade, e ele se interessa por Léo Plave, uma surpresa com talento inesperado. Voltando à cena dos estudantes no exame, eles estão rápidos em seus pés, mas têm dificuldades para se orientar devido à atmosfera sombria. Celie ilumina sua lâmina e afirma que viu algo à frente. O brilho vermelho de sua espada revela a face da terrível aranha que está atualmente devorando suas vítimas. Todos ficam com expressões de medo em seus rostos, enquanto Abade se apressa para lançar um feitiço de mago e enfrentar a ameaça. No entanto, Prota rapidamente o interrompe, aconselhando Gulan a quebrar o cristal. Jivan, por outro lado, está ocupado servindo de café da manhã para a aranha, preso entre seus dentes. Mal conseguindo se mover, ele decide esmagar o cristal azul, enviando uma onda de eletricidade direto para dentro da boca da criatura. Com os preparativos concluídos,
feridos, Abad carrega seu feitiço Windfang e o libera contra o monstro ameaçador. O ataque consegue feri-lo, mas não é suficiente para matá-lo. O grupo fica horrorizado ao perceber o tamanho da ameaça que enfrenta. Esse ser rastejante e assustador é a Princesa Aranha Tarântula, e ela está longe de ser inofensiva. Um dos estudantes, em um impulso imprudente, avança com a esperança de desferir um golpe corpo a corpo, mas é rapidamente derrubado com um único ataque, sendo lançado ao chão. Celia é a próxima, confiante de que pode terminar a luta com um único ataque. Ao ativar um poderoso feitiço, ela libera um feixe destrutivo e penetrante de luz vermelha, causando uma onda de dor na criatura. Porém, a aranha, tão resistente quanto um tanque, se recupera rapidamente, tornando os esforços de Celia inúteis. Aproveitando a abertura, Abad tenta acalmá-la, explicando que o poder destrutivo de um mago e de um cavaleiro não se comparam. Ele lança o feitiço de vento Rafale, cortando a aranha em uma espiral sem fim. Porém, ao término de seu ataque, ele fica apavorado ao perceber que a criatura ainda está viva, encarando-o fixamente. Sentindo que seu irmão está em perigo iminente, Chelsea usa sua magia Windbreaker para protegê-lo. Mesmo assim, Abad sofre um corte da garra da aranha, embora o ataque de Chelsea tenha amortecido o impacto. Ela corre para verificar como ele está, aliviada por ele ter escapado por pouco de perder um braço. Eles já tentaram de tudo contra o monstro, mas sua regeneração incrivelmente rápida os deixa sem opções. O desespero começa a tomar conta deles enquanto a Rainha Tarântula se aproxima para acabar com todo. Prota então intervém e explica que a criatura é filha de Salat, um monstro mortal que servia no exército de Aros e foi responsável por incinerar a Floresta dos Elfos. Além disso, ele reflete que a mana no olho esquerdo do Professor Al tem traços da mana do Rei das Fadas. A Tarântula governava a Floresta Selvagem Amaldiçoada. Ela não apenas destruiu a Floresta dos Elfos, como também devorou o aliado mais confiável do Rei das Fadas, que havia se rebelado contra ela. Na época, Prota acreditava que Luna havia derrotado a Tarântula, mas a realidade era outra. A criatura sobreviveu ao devorar o assistente do Rei das Fadas, que possuía a fonte de energia vital infinita na forma de um artefato inestimável, o Anel da Vida. Teimoso como sempre, Abad insiste que é seu dever derrotar o monstro, já que isso faz parte do exame. Ele e Celia se unem, desferindo ataques consecutivos na esperança de derrotar a criatura. A Tarântula resiste aos golpes, e Prota, observando, conclui que tudo é inútil, pois a criatura continuará se regenerando. Na verdade, eles é que acabarão ficando sem mana. Em um último esforço, Celia pede a opinião de Prota sobre como deveriam lidar com o monstro. Ele explica que será necessário trabalho em equipe, mas sua sugestão é imediatamente rejeitada por Abad de forma egoísta, insiste em enfrentar a ameaça sozinho. O mesmo vale para Celia, que também age como uma criança. Ambos discutem, até que Prota intervém e lhes dá uma dose de realidade, dizendo que se não trabalharem juntos para derrotar a criatura, todos irão falhar. Suas palavras finalmente chegam a Abad, que considera a possibilidade de colaborarem, embora saiba que será necessário tempo para coordenar um ataque conjunto capaz de matar o monstro de uma só vez. O problema é que, como ninguém além deles pode conter a criatura, a situação se torna ainda mais complicada. Decidindo agir para ajudar na luta, Prota se oferece para ganhar tempo para os dois. Celia acha que ele enlouqueceu e o lembra de que ele ainda nem pode usar a aura. Prota, no entanto, garante que pode segurá-la por até 5 minutos, mesmo em sua condição atual. O mago Abad teme que o ataque coordenado ainda possa falhar, mas Prota está confiante de que funcionará. Ele pega uma arma caída no chão e explica que os elementos de fogo e vento possuem grande afinidade entre si, o que será suficiente. Assim, a Princesa da Espada e o Grande Mago se unem como aliados, enquanto Prota encara a aranha monstruosa como um bom desafio e um lembrete de sua vida passada. A batalha começa, e Prota impressiona ao cortar um dos membros da criatura com um golpe preciso, chocando os outros dois estudantes. Ele continua destruindo o rosto da criatura, sentindo-se satisfeito ao encarar o monstro de Tardos. Um flashback revela uma criança élfica fugindo em lágrimas de terror. Infelizmente, o monstro Tardos o captura com sua teia, deixando-o completamente imobilizado e sem chances de escapar. A aranha se aproxima rapidamente, pronta para devorá-lo. O menino implora pela ajuda de sua mãe, esperando pelo pior, até que uma figura radiante aparece como salvadora. Então Luna, uma guerreira de luz, impede a criatura de machucar o garoto, furiosa com o monstro que devastava sua terra natal, e ainda foi longe o suficiente para devorar o contratante que era a mão direita da floresta élfica. Luna lança um ataque mágico de luz. Naquele momento ela não esperava que o exército de Aros tivesse conquistado a floresta élfica também. Naquela época, o Prota foi responsável por libertar a criança e ajuda lá a escapar da teia. De volta à cena atual, o Prota tá de pé, segurando um machado pronto para ganhar tempo para seus colegas. Ainda assim, ele não pode fazer muito sem sua aura. Solicitando a ajuda de Chelsea, ele pede que use magia elemental para atacar e forjar armas para ele. Apesar de sua incrível velocidade, ele mal consegue desviar de um golpe, e Chelsea teme que ele seja pego no ataque. Prota, no entanto, a tranquiliza, dizendo que ficará bem, desde que ela se apresse. Chelsea ativa sua magia, pronta para moldar qualquer arma que ele precise. Prota aceita qualquer coisa que funcione. Ela manifesta uma arma enquanto ele adivinha
adivinha que será um cimitarra ou uma espada longa. Com ambas em mãos, Prota libera sua fúria em uma série de cortes contra a aranha, quebrando uma arma após a outra. Chelsea rapidamente envia outra em sua direção. Ele rapidamente pega uma adaga e um machado de batalha. As capacidades físicas chocantes e impressionantes do Prota deixam Chelsea completamente atordoada, a ponto de ela pensar que ele é um especialista em artes marciais. Até mesmo Abad o considera incrivelmente forte. Ainda assim, o Prota não é invencível, e um corte afiado raspa de leve seu rosto. Ele pensa que se não conseguir derrotar essa aranha estúpida agora, seus amigos nunca vão parar de zombar dele no pós-vida. Ele intensifica sua ofensiva, cortando a aranha enquanto pede outra arma. Infelizmente, Chelsea tá sem armas à disposição, o que o surpreende. Por sorte, Celia já terminou de preparar seu ataque definitivo. Ela libera um espiral de fogo ensurdecedor, incinerando a criatura e derrotando-a de uma vez por todas. O anel da vida cai do corpo do monstro, que finalmente é subjugado. Celia desaba no chão, aliviada por tudo ter acabado, mas não consegue deixar de se impressionar com a performance sobre-humana do Prota, que segurou Tardos por 5 minutos. Ela tenta elogiá-lo, mas Chelsea é mais rápida e já está exaltando suas habilidades, tornando-se sua maior fã. Para ela, a atuação do Prota foi comparável aos heróis das lendas. O Prota não dá muita importância, mas Chelsea está completamente fascinada, pedindo para aprender com ele, já que quer se tornar uma especialista em magos de batalha. Engraçado o suficiente se ele espera que Chelsea receba esse treinamento exclusivo para descobrir o que é sofrimento de verdade. Enfim, o Prota pega o Anel da Vida, que manifesta o príncipe Cid como uma fada. Ele reacende as memórias do príncipe ao dizer seu nome. Ao ouvir isso, Cid retorna para o anel, aceitando Selad como o rei das fadas. Tudo isso só foi possível graças ao professor Albi, que encontrou o olho de mana. Com o fim do exame, a contagem regressiva começa. Ao passar nessa fase, garantiu ao grupo a promessa do rei das fadas. Antes da transferência, o Prota fica surpreso ao reconhecer alguém de sua vida passada. Em outro cenário, nos é mostrado o diretor da academia que está revisando o relatório do exame do Território Oeste. Sua assistente se pergunta quantos alunos Albi aprovou, dados seus padrões rigorosos. Para a surpresa do diretor, ele vê que 40 alunos passaram no exame, o que ainda não é um número alto. Mas mesmo assim, ele não está desapontado, já que esperava que apenas 10 estudantes fossem aprovados, no máximo. Isso já é um grande feito. Celia e Abad parecem ser os candidatos principais em suas expectativas. O diretor ouviu que um estudante foi recomendado como representante do ano. É surpreendente que Albi, de todas as pessoas, tenha recomendado alguém. Eles estão quase certos de que deve ser o candidato Zinger ou Lilin. Mas ao que parece, o candidato é alguém de quem ninguém nunca ouviu falar antes, um nome que superou tanto Celia quanto Abad em desempenho. Agora, vemos o lado do professor Al, que avalia as habilidades do garoto com precisão. Ele recomendou o Prota Plav como representante da divisão de cavaleiros. O diretor fica chocado com os elogios do professor, que descreveu o estudante como alguém com talento de herói. Com o exame finalmente encerrado, o Prota aproveita um banho quente na sauna, desfrutando do calor e da recompensa por ter concluído a prova. Quando se trata de completar o mundo vivo de um herói, normalmente não há uma recompensa típica, mas estranhamente ele recebeu uma como exceção. Prota não entende o motivo e vê sua mãe parada diante dele. Ela o confronta, perguntando se ele sabe por que foi expulsa da casa de Zinger. Em uma tentativa de resgatar um aliado, ela perdeu o controle e liberou as chamas de Zeringer. No entanto, ela nunca se arrependeu dessa decisão, nem mesmo agora. Focando toda a sua atenção no filho único, ela deseja que o talento incrível do garoto seja direcionado para o caminho certo. Além disso, ela está radiante em parabenizá-lo por ter sido aceito na academia. Ao pisar na gloriosa cidade de Lúmia, os estudantes são instruídos a recolher seus pertences antes de atravessar o portão. Lúmia é o centro do mundo, e sua instituição mais prestigiada é a Loom Academy. Quando o Prota finalmente chega, seu tio aparece para cumprimentá-lo e o parabeniza por ter passado no exame. Prota, curioso, pergunta o que o tio está fazendo ali e descobre que a casa de Zinger está ocupada tentando resolver um debate interminável que já dura pelo menos um mês. O tio, então, questiona se ele sabe o motivo da disputa. Prota supõe que tem a ver com a herança do menos sopro da Fênix. O tio confirma que é exatamente isso. E, embora sua irmã mais velha não faça parte do clã Zinger, Prota inevitavelmente é filho dela. Além disso, os anciões do clã ficaram profundamente impressionados com a aprovação do garoto no exame ocidental, famoso por ser extremamente difícil. O tio entrega a ele uma chave especial de subespaço, que Prota decide usar imediatamente. Ao recitar um comando, a chave desbloqueia o acesso a um livro especial. Seguindo as instruções, Prota morde o polegar, deixando gotas de sangue caírem sobre as páginas. Agora que compartilhou seu sangue, ele tem acesso às informações contidas no livro, inacessíveis para qualquer outra pessoa. Embora dominar as técnicas dos Zingers não seja uma tarefa fácil, o tio está confiante no talento de Prota e acredita que ele se adaptará rapidamente. Com isso, ele o acolhe oficialmente na casa de Zinger. Após o encontro, Celia pede para se encontrar com Prota em um local desconhecido. De repente, uma garota esbarra nele, fazendo com que ambos caiam no chão. A garota de óculos rapidamente recolhe seus livros e se desculpa pela pressa antes de ir embora. Prota nota que ela deixou cair um cartão. Ao pegá-lo, descobre que o nome dela é Chloe Mueller, uma caloura da academia.
Prota então chega ao local combinado, onde encontra uma Célia visivelmente irritada. Elo lembra de que há muitas coisas para comprar e que ele já está atrasado. Ele se desculpa, explicando que se encontrou inesperadamente com o tio antes de vir. Curiosa, Celia, com um sorriso no rosto, pergunta o que aconteceu. Para responder a sua pergunta, Prota demonstra chamas da família Zeringer, questionando se está fazendo tudo da maneira correta. Ao ver isso, Celia fica completamente incrédula. O confiante Prota conseguiu dominar a técnica secreta em menos de um mês. Esse feito incrível a deixa em choque, fazendo-a questionar se ele é realmente humano. Mais tarde, naquele dia, a Princesa da Espada e o Herói Esquecido avistam um navio atracando nas proximidades. O professor Anandu se apresenta como instrutor dos cavaleiros. A aula está prestes a começar, e o instrutor deseja que os estudantes embarquem no navio imediatamente, pois partirão para Lumen em breve. A viagem começa com os alunos aproveitando o tempo de forma tranquila. Prota e Celia parecem ser um casal, o que faz um jovem confiante fazer um comentário que irrita profundamente Celia. Esse rapaz é um alquimista do reino de Moria e um comerciante que vende de tudo. Ele tenta negociar com o lindo casal, caso eles estiverem interessados em recursos da escola. Prota se apresenta com sua identidade de estudante e menciona que pertence ao reino de Dead. Thomas, o alquimista, fica claramente surpreso ao ouvir isso, pois aquele reino enfrentou o difícil exame ocidental. Tudo parece calmo demais, mesmo que Celia diga que esse é o tratamento habitual para os novatos após passarem no exame. Enquanto isso, o jovem foca sua atenção no professor. Thomas concorda com a opinião de Celia sobre a situação. De repente, o barco balança, e um enorme tentáculo surge do oceano, quase esmagando Thomas. Os outros estudantes começam a suplicar pela ajuda do professor, mas, calmamente tomando seu vinho, o instrutor os provoca por pedirem auxílio. Ele lembra a todos que os alunos da Academia Lumen precisam dar o seu máximo em situações de perigo, e que esta é uma chance para enfrentarem o desafio sozinhos. Eles estão lidando com o mais horrendo dos monstros, um imenso Kraken encara os estudantes. Mesmo em uma situação tão intensa, o Herói Esquecido permanece tranquilo e corta o tentáculo da criatura com sua espada. Celia também tá indo bem. O Kraken reage com um jato de água, encharcando Celia. A criatura captura Thomas, que não para de gritar. Vendo isso, Celia e Prota avançam a toda velocidade para enfrentar o monstro. O alquimista, guiado por sua ganância, observa a batalha chocado. Ele esperava que a Princesa da Lâmina fosse competente devido à sua reputação, mas não imaginava que outro aluno fosse tão feroz quanto ela. Pobre Thomas, quase esmagado por um tentáculo gelado, começa a gritar reclamando que quase o matou. Chloe, a garota de óculos que esbarrou em Prota antes, está controlando a magia de gelo e enfrentando o monstro sozinha. Ela critica o alquimista, que está se tornando um peso desnecessário na luta. Thomas admite que pessoas como Chloe não se importam com aqueles mais fracos que tentam ajudar. Enquanto outro tentáculo é destruído, a dupla formidável Abad e Chelsea surge em cena. Eles ainda não superaram a rivalidade entre seus clãs, mas a maga de combate mantém os olhos em Prota, mesmo após ter enfrentado vários monstros no lago a caminho da escola. Para um instrutor, essa é a recepção ideal para os novatos. O instrutor comenta sobre os maiores destaques, os líderes de cada região que estão se saindo brilhantemente contra a ameaça. Porém, além desses, há um aluno que ultrapassou o desempenho de todos, um novato anônimo sem domínio conhecido em nenhuma região. A habilidade dele com a espada é a definição de perfeição, e ele age como se antecipasse cada movimento. O professor está contente por finalmente ver o garoto mostrar todo o seu talento em suas aulas. Enquanto isso, o alquimista inútil logo fica sem suprimentos, e eles enfim chegam ao destino. Pulando do navio, o instrutor espera que os estudantes se habituem ao tratamento de monstros, já que terão que enfrentar isso frequentemente. É momento de explorar o esplêndido salão de entrada. Os campos de treinamento da Academia Lumen são impressionantes, e muitos observadores aguardam que os calouros deem um bom espetáculo. A cerimônia de boas-vindas está prestes a começar. A divisão noturna é organizada por seu tutor, que convoca os capitães para se posicionarem na frente. O diretor da escola supervisiona o evento, aguardando grandes feitos dos candidatos a heróis deste ciclo. Quem destaca aos alunos que, para se tornarem heróis poderosos, terão que arriscar suas vidas e sempre superar seus próprios limites. Golpeando o chão com o punho, o diretor afirma que, se não forem capazes de cumprir o básico do que ele exige, não merecem estar na renomada instituição. Um instante depois, ele muda completamente, assumindo o tom de um avô carinhoso, como se não tivesse acabado de intimidar a todos. Kian observa e pergunta por que ficaram tão calados de repente. Sua reputação brilhante como renomado mestre espadachim começa a sofrer lentamente. Em seguida, é a vez do discurso do representante dos novatos, um nome que todos os novos alunos aguardam ansiosamente. Não é Celia, Abad, Chloe ou outro conhecido. Para surpresa geral, o nome do Prota é anunciado. Até ele parece estar espantado. Ele rapidamente olha para o tutor e percebe que deve ter sido indicado por ele. O Prota se aproxima do palco e faz um discurso aos mestres e veteranos. Enquanto isso, muitos estudantes cochicham sobre quem é esse aluno desconhecido. Eles não sabem o que aconteceu nem quem ele realmente é. O discurso termina, desgastante, e o Prota é questionado sobre suas ambições como representante do ciclo. Ele entende que o objetivo é provocar diretamente os melhores alunos que estão à sua frente. O Prota responde de maneira muito cortês e profissional, atraindo a atenção dos demais professores. Eles acham que a cerimônia será tranquila, até que ele surpreende a todos ao anunciar abertamente que está disposto a aceitar qualquer disputa pelo posto. Essa declaração ousada e confrontadora provoca os alunos
alunos de elite, mas o Prota não se importa com quem terá que encarar. Com o pronunciamento concluído, os estudantes seguem para os dormitórios. A partir de amanhã, as aulas introdutórias durarão uma semana. Este é um período especial para que os alunos experimentem diferentes disciplinas antes de escolherem 3 áreas principais. Eles são orientados a descansar para não se atrasarem no início das aulas. O dormitório do Prota é ao lado do de Thomas, que está animado para a primeira aula do dia seguinte. Eles trocam um cumprimento de boa noite, e o Prota se joga na cama. Sua mente permanece ocupada refletindo sobre o que precisa alcançar na academia para garantir seu espaço na instituição. Ele anseia intensamente por encontrar seu registro de herói perdido. Na manhã seguinte, no refeitório, Thomas quer dividir o assento com o nosso rapaz, que não liga muito e permite o pedido. O Prota recebe uma visita irritada, alguém completamente desconhecido. Esse sujeito é Duran, vindo da região central, e tá aqui para verificar se o desafio declarado no anúncio tem fundamento. O Prota percebe que seu discurso foi altamente provocativo, afinal ele praticamente convidou um estranho para enfrentá-lo de forma hostil. Duran, cheio de confiança, acredita ser um grande nome da região, mas o Prota simplesmente ignora e continua bebendo seu suco de frutas. Enfurecido por ser tratado com desrespeito, Duran perde a paciência e dispara um chute violento, jogando a mesa longe. Contudo, com sua velocidade excepcional, o Prota consegue organizar os ingredientes e reconstruir seu cheeseburger perfeito. Este homem é o retrato da classe, transformando o momento em um show culinário. Prota provoca Duran, dizendo que não podia deixar comida grátis ser desperdiçada assim. Duran, por sua vez, está furioso, pronto para destruí-lo com cada palavra dita. Ele acredita que o representante dos calouros é muito inferior a ele, algo que seu orgulho não tolera. Enquanto a situação piora, o instrutor intervém, casualmente apoiando os braços nos 2 alunos. Ele menciona formalmente as posições de ambos, Prota como representante do primeiro ano e Duran como líder da região. O instrutor deixa claro que ambos enfrentarão punição adequada por brigarem logo no primeiro dia. É visível o desespero estampado no rosto dos 2. Avançando um pouco, chegamos à aula inicial exploratória do departamento KN. Por alguma razão, Celia está inquieta com a ausência de Prota. Ele finalmente aparece, completamente exausto, quase sem fôlego. Sua condição chama a atenção de Celia, que suspeita que ele tenha se envolvido em uma briga. O Prota prefere não dizer nada no momento, já que a aula está prestes a começar. O instrutor se apresenta como responsável pelas aulas noturnas. Thomas percebe que Duran já não se dá bem com Prota. Enquanto o professor aborda os 3 principais poderes derivados da mana, energia mágica, energia espiritual e aura, ele explica que, dos 3, a aura é a mais difícil de dominar. Celia comenta que isso acontece porque a aura requer perda de fluidez da mana durante sua conversão. Sua explicação está correta, pois tanto a energia mágica quanto a espiritual utilizam a mana em estado puro. Já a aura, por outro lado, consome a mana e a transforma para se ajustar ao corpo. O instrutor demonstra como a aura é visualizada e questiona se algum deles sabe como utilizar a aura processada em seus corpos. Pensando bastante, Celia não consegue formular uma resposta satisfatória. O representante dos calouros rompe o silêncio e explica que usar a aura exige a queima da mana. Ele está correto como o instrutor confirma e então pergunta qual é o fator mais importante no processo de queima da mana. Prota responde rapidamente afirmando que é a resistência. Impressionado com a compreensão do rapaz sobre a aura, o instrutor pergunta se ele já estudou o tema antes. O Prota nega, o que torna o feito ainda mais notável. Alguém que nunca estudou a aura conseguiu captar sua essência verdadeira. Decidindo encerrar a explicação teórica, o instrutor acredita que é hora de praticar. Usando sua própria aura, ele cria uma plataforma ondulante chamada Passo de Aura, que se baseia na canalização da aura para as pernas. Concentrando o poder da própria aura nas pernas, ele aterrissa ao chão e declara animadamente que as possibilidades da aura são praticamente infinitas. Alguns dos outros estudantes testam suas habilidades e lutam entre si, enquanto Celia provoca nosso herói, dizendo que está disposta a ensiná-lo como a Epi opera, contanto que ele a chame de irmã mais velha. Prota não vê uma necessidade imediata de sua ajuda, já que está satisfeito em compreender os princípios básicos da aura. Ao notar Duran mais afastado, o instrutor decide que é um bom momento para discutir a confusão no refeitório. Alguns estudantes, como Chelsea, desconhecem o que aconteceu, e Thomas aumenta ainda mais sua curiosidade com suas observações. Prota e Duran são convocados à frente pelo instrutor. Primeiro, ele questiona Duran e pergunta o que o irritou tanto. Após ouvir a resposta indiferente de Duran, o instrutor sugere algo ideal. Propõe que o capitão da região central enfrente o representante dos calouros em uma corrida para determinar quem é mais digno de liderar a turma. Ele destaca que ambos os competidores podem usar sua aura livremente, o que parece um grande benefício para Duran. Thomas, sempre o visionário, organiza um sistema de apostas. O primeiro competidor é o prodígio da Casa Moira e mestre da Aura Relâmpago, Duran. O oponente dele está o Azarão, sem um passado notável, mas que ultrapassou até os capitães das regiões e assumiu o posto de representante dos calouros, Prota. Os estudantes aguardam muito do representante dos calouros, mas ficam extremamente desapontados ao perceber que ele não domina sequer um movimento básico como o Orazep. Muitos pensam que sua posição é injusta e que alguém como o capitão da região central seria mais apropriado para representá-los. Percebendo que é o instante ideal, o instrutor explica as regras.
Quem cruzar primeiro a linha de chegada vence, e o perdedor terá que aceitar o resultado sem contestações. A corrida está prestes a iniciar. Até Celia acredita que Prota dificilmente vencerá, considerando que Duran é mestre em velocidade e possui sua rápida aura relâmpago. Apesar dessas dificuldades, Celia espera que Prota surpreenda todos e consiga o impossível. Assim que o professor grita "vai", os corredores partem. Duran Moira envolve-se com sua aura de relâmpago, confiante de que sua rapidez deixará Prota para trás. Com uma postura impecável, Duran não é abalado pelas provocações iniciais na linha de partida. Como esperado pelo público, parece que o representante da região central está prestes a dominar a corrida. Por outro lado, o representante dos calouros permanece atrás. Prota começa a canalizar um pouco de aura nos pés para aumentar seu ritmo. A plateia rapidamente o acusa de impostor que enganou todos para alcançar o papel de representante. Mas em meio à multidão que o despreza unanimemente, uma voz solitária apoia Prota, se destacando com seus gritos fervorosos. Determinado a vencer a oposição, Duran continua demonstrando o talento característico de sua família. Ele realmente é incrivelmente veloz. Ao cruzar o ponto médio em um tempo absurdamente curto, seu amigo começa a se preocupar com seu parceiro. Parece que Prota está em desvantagem e precisa agir rápido se quiser mudar a situação. Olhou ao redor da pista e, para surpresa geral, ele não acelerou, mas reduziu o ritmo. Quando perdeu completamente o ímpeto, Prota começou a correr para fora da pista, em direção às paredes. Embora seja verdade que Celia Zinger confie nele, não havia nenhuma explicação lógica para suas ações. Ele parecia um tolo. Enquanto os espectadores estavam confusos e atordoados, Prota focava em intensificar a densidade da aura em seus pés. Com diversos saltos consecutivos e sobre-humanos, ele saiu totalmente da pista, correu pela grama e finalmente pulou para as arquibancadas. Lá, virou-se e observou calmamente enquanto Duran mantinha a liderança com sua velocidade constante. A densidade da aura de Prota chegou ao ápice. A força ardente de seus pés rachou a arquibancada onde ele estava. Com um salto incrível, ele se lançou de volta à pista com um impulso imenso. O impacto foi tão forte que o salto causou uma pequena explosão, distraindo Duran por um instante. Dessa explosão, Prota surgiu como um meteoro vermelho, cruzando a pista em chamas. O ousado ainda provocou seu adversário a ultrapassá-lo, chamando-o de lento. O meteoro veloz atravessou rapidamente a linha de chegada, e seu pouso gracioso foi de tirar o fôlego. Duran, parado a poucos metros, estava perplexo. Seu manto de raio havia sido superado. Foi uma derrota completa e embaraçosa. Prota virou a cabeça, sorriu confiante e celebrou sua vitória, mesmo com o dano nas arquibancadas sendo significativo. Mas valeu a pena. A multidão que o criticava segundos atrás agora estava pasma. Todos sabiam que o que acabaram de ver não era brincadeira. Até onde sabiam, Duran era o mais veloz entre os estudantes do primeiro ano. Imaginar que alguém o derrotaria parecia absurdo. Ainda mais impressionante era o fato de ele ter perdido para um jovem que nem dominava o passo da Bala. Entre todos na plateia, uma das poucas pessoas que realmente entendeu o que Prota havia feito foi Celia. Ela percebeu que ele não usou o passo AA, mas sim o verdadeiro passo Fênix. Com a vitória de Prota, Cara e Chelsea estavam eufóricos, cheios de elogios para o amigo. O professor, por outro lado, refletia em silêncio sobre o que presenciou. Duran utilizou sua habilidade especial, a Aura de Raio, para aumentar sua velocidade, como era esperado. Mas a velocidade exibida por Prota foi inacreditável. Ele era visivelmente mais lento no sentido tradicional, mas muito superior no controle de aura. Ele concentrou e canalizou sua aura de fogo nos pés para se impulsionar, criando um único passo de aura poderoso e impecável. Demonstrando espírito esportivo, Prota foi até Duran, estendeu a mão e disse que foi uma corrida justa. Ele até admitiu que se fosse uma corrida de longa distância, o resultado seria diferente. Ainda irritado com a derrota, Duran recusou o aperto de mão e ainda esbarrou no ombro de Prota ao passar. O professor, no entanto, tinha certeza de que entre a geração atual de discípulos, um herói extraordinário poderia estar surgindo novamente. Assim que Prota alcançou seus amigos, Chelsea imediatamente o cobriu de elogios, dizendo que ele foi incrível e expressando o desejo de treinar ao lado dele. Carr, por sua vez, perguntou a Celia por que Chelsea gostava tanto de Prota e não dele, quando a resposta era tão óbvia. Com o fim da aula, Carr convidou todos para um café e até se ofereceu para pagar. O Prota, no entanto, pediu desculpas, pois não podia participar de algo tão informal. Sem dizer mais nada, afastou-se calmamente de seu grupo. Quando perguntaram para onde ele ia, respondeu apenas que assistiria às aulas de invocação. Confusos, seus colegas quiseram saber por que um estudante da divisão de cavaleiros estaria interessado em aulas de invocação. Como sempre, a justificativa era para fins de pesquisas. Ainda havia algo que o Prota não conseguia compreender. Por que o Rei das Fadas lhe concedeu o pacto como recompensa? Pelo que sabia, as recompensas no mundo do herói estão ligadas ao poder do Criador do mundo. A recompensa que recebeu parecia estar conectada à invocação, mas o professor Albi é um mago puro, não um invocador. Seguindo essa lógica, o Prota deveria ter ganhado uma habilidade relacionada à magia. Além disso, para entrar em contato com uma fada seria necessário ir ao Reino das Fadas. Qualquer que fosse a recompensa, ela não seria útil naquele momento. Enquanto aguardava no local das aulas de invocação, uma voz familiar perguntou se ele também era um aluno da disciplina.
era Chen Xia, a capitã oriental e melhor pontuadora. Diferente de outros capitães, que eram arrogantes e competitivos, Xia era gentil, animada e educada. Eles trocaram algumas palavras, e ela insistiu que ele a chamasse apenas de Xia a partir de agora. Ela tinha certeza de que o Prota era um aluno da divisão de cavaleiros, então ver no interessado em invocação foi algo inesperado. O Prota afirmou que estava apenas curioso sobre espiritualismo. Se fosse esse o caso, Xia comentou que provavelmente se encontrariam com frequência em muitas aulas. Quando perguntaram com qual espírito ela havia firmado um contrato, Xia invocou um magnífico espírito aquático do nada. Infelizmente, o Prota ainda não tinha feito nenhum contrato. Amável como sempre, Xia garantiu que se ele precisasse de auxílio com invocação de espíritos, deveria procurá-la. O Prota não costumava recusar ajuda ou oportunidades de fazer conexões. No entanto, ele cometeu o erro de perguntar quantos anos ela tinha. Xia sorriu e respondeu que tinha 17 anos, e sabia que o Prota era mais jovem, com apenas 15. Na mente do Prota ele pensava em como Xia parecia tão jovem, até mais nova que Chelsea. Xia notou sua breve hesitação e perguntou se ele estava pensando em algo inapropriado, o que o Prota imediatamente negou. De qualquer forma, Xia mencionou que ficou muito impressionada com a corrida do Prota contra Duran. Ela estava na plateia enquanto tudo acontecia e disse que a imagem dele cruzando a pista com determinação ficou gravada em sua memória. Com convicção, pediu que o Prota aceitasse um desafio dela algum dia. Divertido, o Prota sorriu e aceitou sem hesitar. Depois de lidar com tantos personagens extravagantes, era bom finalmente conhecer alguém mais genuíno. A aula exploratória da divisão de invocação teve início oficialmente. Desde o começo, o local era diferente. Em vez de uma sala fechada, estavam ao ar livre. Algumas figuras notáveis estavam presentes, com cabelos brancos e expressões únicas, claramente personagens importantes e não apenas figurantes. O Prota analisou a área e notou que poucos alunos estavam reunidos, algo que ele já esperava, pois invocação não era uma escolha muito popular. Enquanto pensava por que a aula estava sendo realizada fora de uma sala convencional, a resposta veio do céu. Um corpo escamoso enorme, com asas que bloqueavam a luz do sol, passou sobre as cabeças dos alunos. A criatura desceu, exibindo sua figura imponente para todos. Era um Wyvern negro. Alguns alunos com pouca determinação perderam as forças nas pernas assim que avistaram a fera. Então, a mulher montada no Wyvern sorriu e afirmou que sua montaria parecia ter simpatizado com aquela turma. Ela desceu de seu Wyvern e se apresentou como Ura Marin, a professora de invocação que daria aulas para os calouros durante o ano letivo. Ura era uma verdadeira beleza, com seus longos cabelos brancos e um corpo esculpido e traços quase demoníacos. Os estudantes mais hormonais mal podiam se conter e desejavam naquele momento ser a invocação da professora. Prota pensou que se o pervertido do duo estivesse ali, ele certamente teria perdido o controle diante do charme singular de Ura, tão distinto de Luna ou Lenas, e provavelmente estaria inspirado a criar mais arte refinada. Sem perder tempo, a professora Ura começou a lição, dirigindo-se aos novatos. O fato de estarem naquele programa renomado indicava que tinham algum talento na área. Os calouros responderam com confiança. Ura apreciou a atitude deles e anunciou que iriam diretamente para a área de prática. Ela chamou Carlo, o professor assistente da turma de invocação do primeiro ano, para trazer os grifos. A professora explicou que eles voariam em duplas e que havia grifos suficientes para acomodar todos. O problema era que seria a primeira vez que os alunos lidariam com criaturas tão temperamentais quanto os grifos. Ao ouvir uma reclamação, os olhos de Ura ficaram frios e hostis. Ela perguntou, com firmeza, se eles queriam ou não participar da aula. Subindo em seu Wyvern negro, ela declarou que aqueles que achassem que não poderiam montar um grifo deveriam desistir e ir para casa. Sua criatura escamosa refletiu sua determinação, rugindo e batendo as asas enquanto subia aos céus, afirmando sua superioridade. Enquanto todos estavam abalados, um aluno permaneceu calmo e inabalável. O professor assistente Carlo interveio tranquilamente, dizendo aos alunos para se apressarem e acompanharem a professora. Superando o medo inicial e a incerteza, a maioria descobriu que os grifos eram mais dóceis do que esperavam. Alguns desses pássaros quadrúpedes eram realmente difíceis de controlar, mas isso dependia da sorte. Prota foi designado para fazer dupla com Zia na atividade. Ela pediu educadamente para assumir as rédeas e Prota aceitou sem hesitar. Assim, os alunos começaram a decolar, 2 a 2. Aqueles que se adaptaram rapidamente acompanharam o ritmo da professora, atravessando o mar pelos céus. Eles não imaginavam algo tão ousado quanto montar um grifo logo no primeiro dia, mas isso era típico dos programas avançados de Lum. A tensão inicial sobre os grifos desapareceu. Alguns alunos até discutiam sobre quem deveria controlar as rédeas. Zia e Prota voavam tranquilamente pelo céu. Apesar de um pouco nervosa, ela notou que o grifo que receberam era muito dócil, mas sabia que ainda era melhor ser cuidadosa, já que grifos são complicados de manejar para iniciante. Percebendo que tudo estava fluindo bem, a professora Ura decidiu intensificar a experiência. Ela pegou um apito e soprou com força, emitindo um som inaudível para humanos, mas perfeitamente audível para os grifos. Assim que os pássaros quadrúpedes ouviram o som, algo instintivo despertou dentro deles. Suas habilidades vieram à tona, e todos começaram a agir de maneira imprevisível. Os alunos mais frágeis olharam desesperados para a professora.
Sem perceber que ela é a causa de as feras estarem fora de controle, a senhorita Ura afirmou que quem não consegue lidar com um grifo indomado não deveria se considerar aluno da Academia Lumine. Até mesmo Zia, uma jovem invocadora com certa experiência, estava enfrentando dificuldades para controlar sua criatura. Enquanto ela tentava dominar o grifo com as rédeas, Prota segurou sua mão e a cintura para mantê-la firme na cela. Ele alertou que grifos são criaturas extremamente orgulhosas e que tentar subjugá-los com força apenas os tornaria mais rebeldes. Com um toque leve, Prota ajustou os dedos dela de maneira delicada para ajudá-la a controlar o grifo agitado. Posicionado logo atrás dela, ele assumiu o comando e fez o grifo voar mais rápido do que jamais haviam experimentado. A velocidade e a estabilidade eram tamanhas que acabaram ultrapassando a professora e seu assistente. A senhorita Ura elogiou o controle de Prota sobre a fera. Ela se virou para Carlo e perguntou se o representante era mesmo candidato à especialização de cavaleiros. De acordo com os registros, isso parecia ser verdade. Ela ficou surpresa com a habilidade dele e se perguntou se Prota possuía um grifo particular em sua casa. No entanto, os registros de Carlo indicavam que Prota não pertencia a uma família nobre que pudesse pagar por isso. E isso indicava que ele estava agindo apenas com seu talento natural. Apesar de ser apenas o início da aula, a senhorita Ura estava confiante de que talvez tivesse encontrado um diamante bruto. Após o caos no céu, todos os alunos finalmente chegaram à Ilha das Invocações, o local de treino para os estudantes de invocação. Muitos estavam se sentindo mal na praia depois do voo agitado, enquanto Prota caminhava pela areia clara à procura de uma fruta adequada. Quando finalmente encontrou uma no tamanho e maturidade certos, ele a colheu e percebeu uma pena queimada. Sua mente imediatamente começou a imaginar possibilidades, mas ele preferiu guardar esses pensamentos para si. Depois de pegar a fruta madura, ele a ofereceu ao grifo como um gesto de agradecimento por ter los levado com segurança até a ilha. Com todos reunidos, a senhorita Ura pediu que os alunos se juntassem para uma reunião. A partir de agora, eles enfrentariam um exame prático já no primeiro dia. Alguns esperavam apenas um período exploratório, mas agora se viam diante de uma prova inesperada. A professora explicou que, em comparação com os outros 2 cursos, o caminho dos invocadores é muito mais longo e exigente. Todos já deveriam estar cientes disso. Para invocar, simplesmente controlar a mana não basta. Para realizar um contrato verdadeiro com um espírito compatível, é necessário possuir afinidade espiritual adequada. Além disso, habilidades de domesticação são fundamentais. O caminho é desafiador e complexo, razão pela qual o número de heróis invocadores é consideravelmente menor do que o das outras classes tradicionais. No entanto, aqueles que alcançam o título de heróis invocadores realizam feitos maiores que a maioria. Grandes invocadores deixaram marcas profundas em toda a história. Esse é o grande atrativo de ser um invocador. Cada estudante ali aspirava a se tornar esse tipo de figura lendária. Elisa Hergen, da respeitada família de invocadores do norte, o clã Hergen, se adiantou e perguntou à professora que tipo de prova eles teriam de realizar. A senhorita Ura explicou que, como o nome sugere, a Ilha das Invocações está repleta de criaturas selvagens e o exame avaliará a capacidade de domar de cada aluno. Com isso em mente, o objetivo do teste é simples. Eles precisam domar uma invocação na floresta e trazê-la de volta à praia. Após domarem e firmarem um pacto, os alunos poderão manter as invocações. Os estudantes explodiram em alegria, afinal não é todo dia que tem a chance de domar sua própria criatura. Enquanto todos corriam animadamente para a floresta em busca de seus novos animais, Prota caminhava tranquilamente entre as árvores. Para sua surpresa, Elisa o seguiu desde a entrada. Os rumores de sua vitória sobre Duran já haviam se espalhado rapidamente. Ao vê-lo na classe dos invocadores, ela não pôde evitar cumprimentá-lo. Os outros estudantes mais notáveis da classe observaram a interação com interesse. Prota acenou para Elisa e de forma despreocupada insistiu que estava apenas fazendo o melhor que podia. Vê-lo tratá-la como se fosse apenas mais uma pessoa comum deixou Elisa irritada. Observando de longe, a professora já conseguia perceber quem são os membros importantes de sua turma de calouros. Alguns minutos depois, vários alunos já haviam começado o processo de domar suas criaturas escolhidas. Nenhuma delas chamou a atenção de Prota, embora alguns alunos notassem que o representante dos calouros estava se aventurando muito fundo na floresta. Alguns rezavam por seu fracasso, imaginando que ele não conseguiria domar uma invocação, tiraria uma nota baixa e voltaria a ser um cavaleiro bárbaro. Indiferente ao tumulto, Prota seguiu o caminho mais fundo que conseguiu. Sua guia era a pena que vira momentos antes, que agora estava em perfeitas condições, embora sua ponta tivesse sido queimada antes. Ele encontrou uma clareira no meio da floresta e, após se certificar de que não seria interrompido, invocou o fogo de Zinger e reduziu apenas cinzas. Sentindo uma dor intensa vindo de trás, suas suspeitas foram confirmadas. Na cidade natal do Prota, Raina, sua mãe, cozinhava ao ar livre tranquilamente. Mesmo assim, ela estava preocupada com seu menino. Tecnicamente era seu primeiro dia de aula, então não deveria haver motivo para tanta ansiedade, certo? Se Raina pudesse ver no que o filho estava se metendo, entenderia que sua preocupação não era exagerada. Ela tentava se convencer de que Prota estaria bem, afinal, ele era forte. Enquanto isso, seu filho estava sendo envolvido pelo calor mais intenso que alguém poderia imaginar. Ele estava cercado pelo fogo de uma das 3 grandes invocações, a lendária Fênix. Com uma voz que controlava as chamas, a Fênix ficou confusa ao ver uma criança utilizando o fogo de Zinger. O ser lendário só aparecia ao sentir a chama de Raina. Ao ouvir o nome de sua mãe, Prota perguntou a Fênix como ela a conhecia.
Parecia que a lendária criatura havia chegado no momento exato. Surpreendentemente, a Fênix estava familiarizada com Raine e afirmou que devia a ela uma grande dívida. A criatura se apresentou como Finina, uma das 3 invocações místicas, a elusiva Fênix. Ela se apresentou formalmente, oferecendo a Prota o respeito merecido por ser filho de Raina. Ele, por sua vez, devolveu a saudação com respeito e pediu que Finina detalhasse sua relação com sua mãe. A Fênix revelou que Raina havia salvo sua vida. A evocadora Ellen Londa. Ouvir esse nome fez seu coração pular de susto. Ellen Londa é uma verdadeira heroína. O ocorrido aconteceu enquanto Ellen limpava um calabouço em Siren. Ela havia perdido todos os aliados e estava prestes a perder sua própria vida. Foi então que Raina Zerger apareceu, como um vendaval, para salvá-la. Raina era uma cavaleira honrada, mas no processo de resgatar a heroína, perdeu sua aura flamejante. Se não fosse por esse evento, Raina certamente teria alcançado o tão sonhado título de heroína. Era a primeira vez que Prota ouvia toda essa história, mas sua mãe sempre dizia que jamais se arrependeu do que fez naquele dia trágico. Finina riu, sabendo que Raina realmente era esse tipo de cavaleira. Mudando de assunto, Prota perguntou por que um lendário Fênix estaria em Lumen. Infelizmente, ela não podia revelar o motivo. Finina também estava intrigada sobre por que um jovem cavaleiro estava na Ilha das Invocações. Quando ele revelou que também fazia aulas de invocação, Finina decidiu examinar o garoto mais de perto. Ao perceber uma aura tão vibrante nele, quase como se ele não fosse apenas uma criança, Finina gargalhou, considerando o encontro deles uma obra do destino. Finalmente, ela poderia saldar a dívida que tinha com a mãe dele. Finina pediu para Prota estender a mão e segurar sua chama. O fogo girou em sua palma e logo tomou a forma de um ovo. Dentro dele estava o filhote de um fênix. Finina esperava que, um dia, quando ele se tornasse um evocador habilidoso, Prota fizesse um pacto com seu filho. Era decepcionante que outro evocador tivesse sido escolhido para receber o ovo, mas Finina preferia que fosse Prota. Quando o jovem perguntou se era possível chocar e domesticar o ovo naquele momento, o fênix quase desabou de surpresa. Antes que ela pudesse detê-lo de tentar começar o processo, uma luz flamejante já havia envolvido o corpo do garoto. Finina tentou alertar-lo de que era cedo demais para aquilo, e que se algo desse errado, ele poderia até mesmo perder a vida. Com uma determinação inabalável, Prota avançou além do ponto sem retorno. Finina teve que aceitar que a coragem dele para desafiar o impossível sem hesitar era algo herdado de sua mãe. Tudo o que ela podia fazer era desejar-lhe sorte no processo de chocar o ovo. Parecia que apenas ele e o fogo existiam naquele momento. Prota estendeu a mão, fascinado pela chama deslumbrante. Assim que sua palma tocou o pequeno fogo, ele se transformou em um turbilhão avassalador. Assustado, Prota puxou a mão para trás. O calor estava começando a tornar a respiração insuportável. Essa era a intensidade das chamas de um fênix. Essa provação parecia uma maneira de ele compreender o que a criatura mítica enfrenta ao consumir seus corpos para criar chamas poderosas. Um fênix deve suportar uma dor inimaginável diariamente, vivendo com carne em chamas por toda a eternidade enquanto se regenera a uma velocidade incrível. Mesmo que apenas por um instante, Prota agora conseguia sentir a dor deles. Ele parou de resistir à dor e acolheu o fogo, que o consumiu completamente enquanto ele compartilhava o sofrimento do fênix. A chama atingiu seu ápice, se espalhando de forma devastadora por todo o seu corpo. De repente, o ovo em sua mão começou a rachar e se despedaçar. Prota abriu os olhos, com uma nova compreensão e aceitação da agonia marcadas em sua alma. O fogo que queimava sua pele começou a se condensar ao redor do ovo, acelerando muito o processo de eclosão. Curiosa, Finina perguntou se ele havia conseguido, e ele respondeu confiantemente que sim, ele havia conseguido. Ela sorriu e o rotulou como um verdadeiro gênio por realizar algo tão insano.